Paz do Senhor, tudo bem, meu amado e minha amada? Hoje eu trago mais uma mensagem do coração do Pai para o coração de vocês. Livro de Salmos 127 vai nos dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você entendeu o contexto dessa palavra? Ei, deixe o Senhor ser o centro da sua vida. Deixe o Senhor te guiar. Nós precisamos aprender a ser dependentes, totalmente dependentes do Pai. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Porque nem tudo que para os nossos olhos parece bom, é bom. A Bíblia fala assim que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim não é bom. Então nós precisamos deixar o Senhor nos guiar. Nós precisamos deixar o Senhor ser o centro de tudo, na nossa vida, o geral, tudo. Se o Senhor não edificar a sua vida, em vão você vai trabalhar. Em vão você vai correr, você vai se cansar. Porque você nunca vai alcançar o seu objetivo final, porque você está fazendo as coisas do seu próprio entendimento. A palavra do Senhor ela é bem clara. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Vocês entenderam que nós somos dependentes do Senhor? Mas nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós nos deparamos em situações em que a gente corre, a gente trabalha e nada dá certo. A gente se cansa. Por quê? Porque nós não procuramos saber se isso que estamos fazendo é certo. Porque Deus jamais ele vai te guiar para um caminho que não vai ser bom. Porque Deus jamais ele vai nos guiar para o caminho errado, para o caminho da frustração. Entende? Mas nós precisamos deixar ele nos guiar. Muitas pessoas falam assim, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Coloca nos status, tem quadros em casa e tal. Mas aí eu te pergunto, você está deixando ele ser o seu pastor? Ou você só está falando que ele é o seu pastor, mas na prática você não está deixando? Porque quando nós deixamos o Senhor ser o nosso pastor, ele nos guia. E a Bíblia vai nos dizer assim, ele nos guia pelas veredas da justiça. Então ele nos guia para o caminho certo, mas precisamos deixar ele ser o nosso pastor. O que um pastor faz? Ele apacenta as suas ovelhas. Ele mostra o caminho certo para elas. Ele alimenta as suas ovelhas. Entende? E quando uma se dispersa ali do seu bando, às vezes ela não vai se deparar com coisas boas. Por quê? Porque ela saiu ali da trilha, ela saiu ali da presença do seu pastor. Entende? Então você precisa aprender a deixar o Senhor te guiar. Você precisa aprender que se Ele não estiver no comando da sua vida, tudo que você fizer dará errado. Inútil será você levantar cedo, dormir tarde, trabalhar, se cansar, chegar em casa, tá ali exausto ali e você vê que nada está fazendo sentido. Por quê? Porque você está tomando decisões do seu próprio entendimento. E o entendimento do homem leva ele a coisas ruins, leva ele a caminhos que não são certos. Se nós formos andar pelo nosso próprio entendimento, irmãos, nós vamos nos frustrar. Mas nós precisamos saber que se o Senhor não estiver no comando da nossa vida, nada do que nós fizermos dará certo. Toda decisão que nós tomarmos será errada. Nós vamos nos frustrar, nós vamos nos desesperar e vamos nos fraquejar. E vamos até mesmo desistir.
Quantas pessoas desistiram de alguns sonhos, de alguns planos que tinha? Quantas pessoas pararam no meio do caminho porque se perderam? Por que se perderam? Porque saíram da presença do Senhor. Então, o Senhor, se Ele é o seu pastor, você precisa confiar que Ele sempre te guiará ao caminho certo. E eu te digo mais, se Ele não edificar a sua vida, a sua casa, que simboliza vida, em vão você vai trabalhar. Se Ele não te guardar, ninguém mais poderá. Entende? Nas nossas casas nós temos muros, nós temos fechaduras, nós trancamos, né, a casa ali para dormirmos, até mesmo quando vamos sair, mas nós sabemos que aquilo ali é só uma coisa assim, simbólica, porque o nosso guardião é o Senhor. Se Ele não nos guardar, nenhuma janela, nenhuma porta, nenhum muro nos guardará. Amém? Então, meu amado e minha amada, deixe o Senhor ser o centro da sua vida a partir de hoje. Deixa Ele te guiar. Lembre-se que tudo que você fizer, se você não tiver Deus como seu guia, não dará certo. Você vai se frustrar. Mas a partir do momento que nós nos tornamos totalmente dependentes do Senhor, as coisas começam a dar certo. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida, nós confiamos e nós descansamos sabendo que nós estamos sendo guiados pelo Senhor. Então, tudo que você fizer a partir de hoje, qualquer decisão que você tomar, procure saber se está no direcionamento, se Deus está te direcionando isso. Procure saber se é da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, né? Diz a palavra dEle. Lá em Romanos 12:2. Amém? Então, que Deus abençoe você. Eu espero que essa palavra, de uma certa forma, venha tocar no seu coração. Porque a palavra do Senhor, ela é o nosso manual. Aqui tem as instruções para tudo dar certo na nossa vida. Então, que você medite nessa palavra, mas que você viva sabendo que você é dependente do Senhor. Não vá tomar decisão do seu próprio entendimento. Não vá pensar que você pode andar com as suas próprias pernas sem o direcionamento de Deus, que você não pode. Você vai se frustrar. Amém? E que essa palavra fale no seu coração e continue meditando nessa palavra. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua noite e obrigada por você ter assistido até aqui. No nome do Senhor Jesus.